Olá e que sejas bem-vindo ao Quem Cala Consente. Hoje vamos abordar a temática da parentalidade, muito na senda de termos falado sobre ensino. O meu nome é Mário Portela. Bem-vindo ao 98º episódio do teu podcast favorito. Quem Cala Consente. Podcast por Mário Portela. És o teu maior crítico? Queres descomplicar a tua mente? Descobre como no novo livro que eu acabei de lançar, Não Te Preocupes, o guia para tu pensar naquilo que interessa. Aprende a cortar o ciclo do excesso de pensamentos e a viver uma vida mais leve, mais positiva, mais consciente. Procura hoje nas lojas da Amazon Não Te Preocupes, o guia para pensar no que interessa. O Quem Cala Consente, desde o início, tem auxiliado os ouvintes a conseguirem ir mais longe, a conhecerem-se conscientemente e também a darem-se com o mundo exterior. Ao longo destes 98 episódios, muito foi abordado e a parentalidade foi uma das temáticas que falamos. Hoje quero mergulhar contigo neste tema espinhoso que está no cerne da crise existencial da nossa sociedade, a parentalidade moderna e os seus desafios titânicos. Sejamos brutalmente honestos. Os pais de hoje, na sua maioria, não passam de meras embalagens rotuladas, despojados de qualquer real poder ou consciência educativa. São fantoches maniatados pelas cordas invisíveis de um sistema que os treina, qual macacos amestrados, a disciplinar os seus rebentos pelos cânones mais convenientes à manutenção do status quo. Pensem nisto. Mal nasce uma criança, os progenitores são logo bombardeados com uma enxurrada de conselhos especializados vindos de todos os quadrantes. Desde pedopsiquiatras, pseudopedopsiquiatras, pedagogos, ou então aquela nova moda dos terapeutas de Facebook. Todos querem dizer qualquer coisa sobre o filho que não é deles. Desde o pediatra que impõe horários de amamentação rígidos, passando pelo psicólogo infantil que decreta as etapas exatas do desenvolvimento da criança, até ao ilustre pedagogo que dita os métodos infalíveis de educação. Todos se arvoram em autoridades absolutas perante as quais os pais se devem prostrar e obedecer cegamente. Então, ai daqueles que ousem questionar esta sagrada hierarquia do saber, esta sagrada hierarquia da sociologia moderna. Serão imediatamente rotulados de pais negligentes, irresponsáveis ou, na melhor das hipóteses, excêntricos. A pressão para se conformarem é avassaladora, vinda não só dos profissionais, mas da sociedade em geral. Afinal, que pai ou mãe quer ser visto como um mau exemplo no parque infantil ou na reunião da escola? Assim, pouco a pouco, os pais vão abdicando do seu poder intrínseco, da sua sabedoria intuitiva, tornando-se meros executores ansiosos das diretivas externas, das diretivas da sociedade. Perdem a capacidade de realmente ouvir e responder às necessidades únicas de cada um dos seus filhos, obcecados em cumprir as metas de desenvolvimento e as práticas educativas exemplares que são ditadas pelos gurus das várias áreas da atuação. O resultado é uma parentalidade profundamente tóxica, onde os progenitores, no seu afã de acertar, acabam por violentar a individualidade e o ritmo natural das suas crianças. Quantos de nós já não testemunhamos cenas como o bebê choroso que é deixado sozinho a gritar até à exaustão porque o manual diz que é assim que se treina a dormir a noite toda? A criança que é abandonada a si mesma porque tem que desenvolver autonomia, correndo o risco de nem saber ou aprender o que é carinho, o que é ligação humana. A
criança de 2 anos que é forçada a deixar as fraldas antes de estar pronta, sofrendo humilhações e castigos por cada acidente que tem. Ou então o petis curioso e energético que é entupido de Ritalina porque não se concentra e não se conserta. E isto, fazendo desde já o disclaimer, não quer dizer que não existam necessidades especiais em algumas crianças. Mas daí até generalizar porque dá jeito à indústria farmacêutica ou a pais com pouca paciência, vai um grande salto. Exemplos como estes abundam e ilustram cruamente o bullying que tantos progenitores exercem sobre os seus rebentos. E isto em nome de uma conformidade às normas vigentes. Mas a culpa é inteiramente deles. Até certo ponto sim, porque abdicam da sua autonomia, do seu próprio espírito crítico. Se calhar devido a uma parentalidade tóxica igual. Só que, por outro lado, eles próprios são vítimas de um sistema educativo falido que nunca lhes proporcionou as ferramentas para se conhecerem emocionalmente e pensarem pela sua própria cabeça. E assim se vai perpetuando o ciclo, pais emocionalmente atrofiados, dependentes de especialistas, criam filhos igualmente desconectados de si, prontos a obedecer a uma autoridade externa que pouco ou nada se preocupa com ele. Geração após geração, os seres humanos vão se tornando cada vez mais ocos, autómatos programados para se encaixarem nas estreitas definições de normalidade e sucesso impostas pelo sistema. Sim, hoje falo-te outra vez de sistema, mas quero desde já recordar-te que quando te falo de sistema, estou a falar-te do que o sistema representa na verdade. E se não sabes, aconselho-te a ouvir o último episódio do Quem Cala Consente. Regressando à nossa temática, a raiz deste problema é profunda e antiga, mas nem por isso menos urgente de ser enfrentada. Enquanto não tivermos uma revolução na forma como educamos as nossas crianças, e mais importante, como nos educamos a nós mesmos enquanto indivíduos na sociedade, continuaremos a ver a família, esse núcleo sagrado da vida humana, a definhar, a ser pervertido em mais uma engrenagem da máquina do conformismo, da máquina social. É preciso que os pais recuperem esta essência, que se reconectem com a sua intuição, com a sua sabedoria inata e com a sua necessidade de informação. Que tenham coragem de questionar as verdades absolutas despejadas pelos peritos e que tenham coragem de traçar o seu próprio caminho educativo em ressonância com os seus valores mais profundos e as necessidades autênticas de cada um dos seus filhos. Mas para isso, é preciso primeiro que se libertem das suas próprias amarras emocionais, das suas próprias prisões mentais. Que façam o trabalho interno de identificar e curar estas feridas de infância, os seus medos, as suas inseguranças, a sua necessidade de aprovação externa. Só assim poderão estar inteiros e presentes para os seus filhos, servindo de faróis de autoconhecimento, de autodeterminação, servindo de exemplo. Este processo de libertação é duro, muitas vezes doloroso, pois implica remar contra a maré do conhecimento social, implica estar disposto a ser a ovelha negra de uma família, implica a ser o pai ou a mãe estranho que não segue a cartilha. Mas é também um ato de amor supremo para com as nossas crianças e as gerações futuras. Pois aqui está, esta é a verdade de um sistema que não quer pais conscientes, emocionalmente saudáveis e que pensam pela sua cabeça. Mas são estes pais que são capazes, que têm o poder de quebrar o ciclo vicioso da conformidade, de criar seres humanos livres, capazes de traçar o seu próprio destino. A parentalidade moderna. No último episódio falei-te como o sistema domina o ensino. Falei-te dos perigos deste ensino obsoleto onde nós vivemos. E nós, cada um de nós, pais, é também fruto do mesmo sistema de ensino.
Portanto, a realidade da parentalidade moderna é bem mais sombria do que aquilo que imaginam. Os pais de hoje não são apenas vítimas inconscientes da crise da parentalidade moderna. São ativos cúmplices, verdadeiros peões na mão deste sistema que tudo faz para aniquilar a individualidade e criar uma massa amorfa de futuros servos obedientes. Vejamos algumas frentes desta guerra contra a autenticidade e como os progenitores se deixam docilmente usar como armas. Começa logo ali na maternidade, onde a nova vida é imediatamente numerada, etiquetada e carimbada como se fosse um produto numa linha de montagem. O bebê, que momentos antes era um milagre único, é agora reduzido a mais um número no rebanho. Com todos os seus dados informatizados e partilhados entre as várias engrenagens do sistema, este bebê passa a ser comparado com grelhas e tabelas estatísticas. Este bebê deixa de ser único. É apenas mais um produto a ser comparado com a linha de montagem. E os pais, ainda atordoados pela experiência transcendente do nascimento, cedem de bom grado a sua cria a este controlo, como se fosse uma ofrenda pagã, ignorando o simbolismo sinistro deste primeiro ato de rendição. Depois, vem o sistema de saúde com uma bateria de vacinas, exames e prescrições. Tudo, claro, para o bem da criança. E não vou aqui, obviamente, fazer o apanágio absurdo da não vacinação. Isso seria só irresponsável e estúpido. Vou sim perguntar quantos pais realmente questionam a necessidade de cada um destes medicamentos. Quantos pais realmente se informam sobre o que é suposto, o que faz bem, o que não faz bem, o que tem estudos e o que não tem estudos? Quantos têm a coragem de recusar a crescente patologização de comportamentos infantis que são perfeitamente normais, como a agitação, a tristeza, a birra? A maioria engole de bom grado uma narrativa oficial e aceita drogar os seus filhos para que se conformem à estreita definição de normalidade ditada pelas farmacêuticas e pelos seus lacaios de bata branca. E aqui estou a ser duro, sim. E só estou a generalizar porque é a única forma de chegar a este tema. Obviamente, e repetindo-me, existem imensas condições e variáveis de saúde em cada criança, e cada uma tem a sua necessidade. Obviamente, existem distúrbios, disfunções e coisas que devem ser avaliadas com consciência para alguma decisão informada. Ainda assim, nos dias de hoje o que vemos é esta patologização de comportamentos perfeitamente normais. Bem, e depois chega a escola, a tal escola que pertence ao sistema de ensino obsoleto que falamos no episódio anterior. É uma prisão dourada onde as mentes jovens vão ser formatadas nos estreitos moldes do sistema. Os currículos são standardizados, as regras são rígidas, os mestres andam frustrados e a escola é a perfeita máquina de lavagem cerebral disfarçada de educação. Mas sobre isso já falamos no episódio anterior. A verdade é que, ai da criança que ousa rebelar-se contra estas camisas de forças, ai do jovem que questiona, que sonha, que se atreve a ser diferente. Rapidamente será identificado como problemático, disruptivo, com dificuldades de aprendizagem. E então entra em cena o exército dos especialistas, psicólogos, pedagogos, educadores especiais, agentes das redes sociais, prontos a diagnosticar e medicar, até que o rebelde se transforme num zombi comportado como os restantes. E atenção, quando falo em ser diferente, não me refiro a esta nova moda woke, onde a diferença está disfarçada de várias bandeiras com imensas cores, que ninguém entende muito bem porque é que a abraçaram. E durante este processo todo, onde estão os pais? Durante este processo todo, onde está a parentalidade? Os pais estão ali, a aplaudir nas bancadas, gratos por terem profissionais que lidam com os desafios que os seus filhos colocam,
Afinal, é tão mais fácil delegar a paternidade do que realmente questionar todo o sistema e lutar pelo direito sagrado de cada criança a ser quem é. Sim, eu sei que todo o episódio está cheio de palavras duras e que vão ecoar desconfortavelmente nos ouvidos de muita gente. Mas eu já estou habituado desde o primeiro episódio do Quem Cala Consente. Na minha opinião, quem cala, consente. E eu não me vou calar sobre a forma como eu vejo as coisas a acontecerem debaixo dos nossos narizes e nós simplesmente observamos. Alguém tem de ter a coragem de arrancar a venda e a expor a realidade nua e crua, a de que a maioria dos pais de hoje são meros peões de um sistema, treinados como macacos para entregar as suas crias à máquina da sociedade. E a pergunta que vos deixo é muito simples. Vão continuar a ser cúmplices deste crime contra a humanidade? Vamos permanecer passivos, calados, enquanto os nossos filhos são despojados de tudo aquilo que os torna únicos e especiais? Vamos aceitar que as mentes sejam lavadas em nome de uma conformidade social ou que sejam vilipendiadas por modinhas de internet? Por cartilhas pré-fabricadas para dividir, para criar rotulagem. Porque não tenhamos ilusões, esta guerra pela individualidade é a mais crucial das nossas vidas. É uma batalha pelo direito de cada ser humano ser a melhor versão de si próprio, livre dos grilhões da conformidade imposta. E é uma luta para sair da rotulagem. E que tem de começar no seio de cada família, com pais que se atrevem a questionar, a desafiar, a resgatar o poder que lhes foi usurpado. Como dizia no episódio anterior, muitas vezes não precisamos de uma revolução, muitas vezes basta uma revelação. Os extremos da parentalidade. Pois é, caros ouvintes do Quem Cala Consente, após eu ter exposto de uma forma algo impiedosa como o sistema treina a parentalidade e nos obriga a nós pais a seguir esse processo, chegou a hora de dissecar os dois principais tipos de parentalidade reativa que emergem deste pântano tóxico. Se por um lado temos os pais dependentes e obedientes, aqueles que abdicaram por completo de pensar por si mesmos, estes são aqueles que engolem toda a lenga-lenga dos pseudo-especialistas, seguindo cegamente cada nova moda educativa que lhes é impingida. São aqueles que vivem em constante estado de ansiedade, a temer por estar a falhar se não se ajustarem perfeitamente às últimas diretrizes dos gurus da parentalidade. Estes pais anularam-se enquanto indivíduos, enquanto seres pensantes e intuitivos. Tornaram-se os primeiros autómatos, reproduzindo acriticamente estes scripts que lhes são dados, aplicando estas fórmulas aos seus filhos para criar novos autómatos. No extremo oposto, temos os pais intransigentes e revoltados, aqueles que rejeitam tudo por princípio, fartos desta constante intromissão do sistema na esfera privada da família. Estes pais caem no extremo de se oporem a tudo, de se oporem a todos. Desconfiam de cada recomendação, questionam cada orientação, veem conspirações em cada canto. Mas não veem que lhes falta informação, vontade de saber. É que ao adotarem esta postura reativa de rebeldia cega, estes pais acabam também por se demitir do seu papel de educadores conscientes. Em vez de filtrarem criticamente a informação e tomarem decisões ponderadas caso a caso, refugiam-se numa atitude de recusa e rejeição obstinada. E assim, tal como os seus opostos obedientes, falham em ser as verdadeiras bússolas morais para os seus filhos, pois uma bússola não funciona em modo de oposição automática. As maiores vítimas deste jogo perverso são, claro, as nossas crianças. Crescer com pais que são meros ventrílocos das modas educativas ou com pais que são revolucionários, opostos a tudo sem critério, é uma receita para insegurança e desorientação emocional.
Pois o que as nossas crianças mais precisam é de adultos que lhes forneçam um exemplo, um quadro de referência estável, assente em princípios firmes, só que flexíveis mediante a informação e a consciência. Adultos que saibam equilibrar a estrutura com a liberdade, a orientação com a autonomia. E este, meus amigos, é o grande desafio da parentalidade dos nossos tempos conturbados. E claro que isto exige muito de nós, pais. Um trabalho interior constante. Exige que estejamos dispostos a questionar os nossos próprios condicionamentos, enfrentar as nossas próprias inseguranças, assumir a responsabilidade das nossas decisões. Só que é um trabalho que vale imensamente a pena, pois cada passo que damos no sentido de uma parentalidade mais consciente e autodeterminada é um passo no sentido de libertar os nossos filhos dos grilhões a que nós ainda estamos expostos. Pois, se estavas à espera de ouvir uma abordagem psicológica, sociológica sobre a parentalidade, hoje não é esse dia. Esta é uma abordagem de alerta, é uma abordagem de destrinchamento, sair da trincheira. É uma abordagem de perceber que não basta diagnosticar um processo. É preciso apontar o caminho deste processo, explicar aonde ele nos está a levar, com dados claros, olhando simplesmente à nossa volta. Resumindo, poderia dizer que aconselho uma parentalidade libertadora, que não é nada mais, nada menos do que uma parentalidade consciente, consciente dos seus condicionamentos sociais, de tudo aquilo que nos moldou, consciente das nossas próprias feridas emocionais, consciente do impacto profundo que cada gesto, cada palavra nossa tem na psique dos nossos filhos. Esta parentalidade libertadora é uma parentalidade informada que busca conhecimento, não para seguir cegamente, mas para ponderar e adaptar ao seu contexto único. Portanto, tenhamos a coragem de dizê-lo sem rodeios. Criar crianças obedientes e padronizadas que se encaixam docilmente nos moldes pré-fabricados do sistema é o atalho mais rápido para perpetuar um mundo de adultos frustrado, vazio e facilmente manipulável. E se não acreditam, vejam o que aconteceu na vossa geração, na geração seguinte e, se ainda assim houver, nas outras todas a seguir. E para aqueles que ainda hesitam, ainda presos nesta teia do medo e da dúvida, deixo-vos com um apelo final. Desperta, sê livre de uma vez. Liberta-te das correntes de uma sociedade doente e ousa tu criar filhos inteiros, autênticos, libertos. O mundo e o futuro precisam desesperadamente desta tua coragem. Se a mudança que queres ver no mundo. E que a tua rebelião mais nobre seja a de gerar seres humanos indomáveis no seu amor e na sua busca da verdade. O momento é agora. Confia, informa-te, conscientemente, ousa e depois desperta. Ser livre. E chegamos ao fim de mais um episódio deste podcast Quem Cala Consente. Espero sinceramente que este episódio tenha trazido comida para pensamento, tenha inspirado e encorajado a abraçares uma forma mais consciente de ser pai, de seres mãe. Uma parentalidade libertadora. Lembra-te que os teus filhos não precisam de mais um soldado obediente de sistema. Precisam de um pai. Precisam de uma mãe que os encoraje a pensar por si, a honrar a sua essência única, a quebrar as correntes dos condicionamentos. Não é uma missão fácil. Irá exigir que enfrentem os vossos medos, que resistam à pressão do rebanho, que se atrevam a questionar tudo aquilo que vos digo e tudo aquilo que vos é dito pelos outros. E depois, só depois de informados, conscientemente, tirem as vossas conclusões. Quanto a nós, aqui no Quem Cala Consente, nesta rebelião em nome dos nossos filhos, partilha este episódio com todos os pais que tu conheças, especialmente com aqueles que sintam no coração que deve haver uma forma melhor. Juntem-se à comunidade do Quem Cala Consente, deixem os comentários, conta-me as tuas histórias, as tuas dúvidas, conversemos, debatamos.
Estamos nisto, juntos, e cada família que desperta é mais uma vitória para todos. E não percam o próximo episódio, onde eu quero explorar este tema fascinante da parentalidade à luz do Enneagrama. Até lá, atreve-te a ser a mudança, um dia de cada vez. E por teres aguentado este chorrilho hoje, eu quero desde já agradecer-te profundamente, assim, polvilhado com um sorriso. Não percas o próximo episódio, fica desse lado e até lá, faz um comentário, envia-me uma mensagem, diz-me de ti, porque já sabes, quem cala, consente. Quem cala, consente. Podcast por Marco Portela. Canal Portugal Místico. Foi feito para ti.